Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Wagner Mancini, que é investidor de fundos imobiliários e membro do GRIF. Tudo certo aí, Wagner? Obrigado aí pelo convite, obrigado ao Rodrigo, ao João, ao Nod, que indicou para a gente estar conversando aqui. E vamos ver como é que eu posso ajudar vocês a entender um pouco esse universo de assembleias, administrador, gestor. Estou à disposição aí, Thiago. Legal, Wagner. A gente que agradece a tua presença aqui no nosso programa, né? Então, sei que você preparou aí um conteúdo muito interessante, né, sobre fundos imobiliários, que vai ajudar bastante aí, principalmente os investidores que estão começando agora. Então, Wagner, você investe aí em fundo imobiliário já há um bom tempo, né? Então, eu gostaria que você falasse, né, da sua experiência como investidor nesse mercado, né, quando que você começou e por que interesse em fundos imobiliários? Legal. Bom, basicamente, acho que eu sou um investidor como a maioria que começa a trabalhar e que a hora começa a poupar um pouco, começa a experimentar investimentos, né? Mas, na maior parte da minha carreira, eu experimentei investimentos mais tradicionais, como renda fixa, como fundos multimercado, cheguei a ter um pouco de fundo de ações, né? Eu tenho hoje 48 anos, eu trabalhei mais ou menos 15 anos na área de TI, como funcionário de uma multinacional na área de armazenamento de dados, e depois, a partir de 2000, eu comecei a empreender. E quando você empreende, você vai com outro universo, quando você não tem salário, né? Você passa a ter ganho, retorno a partir do momento que você tem projetos ou, enfim, coisas que estão te trazendo retorno financeiro. Então, é uma outra realidade que eu passei a experimentar a partir de 2000. E eu comecei a ouvir falar de fundos imobiliários mais ou menos em 2008, quando eu li as primeiras matérias em jornais, os primeiros fundos imobiliários que estão começando a ganhar um pouco mais de notoriedade. Eu lembro até que na época eu era cliente do Votorantim, cheguei até a comentar com a minha gerente de conta, na época ela mesma me conhecia o investimento, era algo ainda super novo. E, coincidentemente, acho que em 2010, o próprio Votorantim lançou um fundo imobiliário que foi o BDVJ, para participar de uma apresentação inicial do fundo, e eu acabei tendo como uma primeira experiência de investimento, mesmo no fundo imobiliário, em 2010, no BBVJ, que era um fundo, olhando hoje lá atrás, eu entrei nesse investimento, eu diria que muito às cegas, sem conhecer, sem ter nenhuma noção ainda de algumas coisas que eram importantes. Então, por exemplo, eu não fui entender como é que era a localização. Esse é um fundo, para quem é de São Paulo, é um imóvel que ele é um imóvel comercial do lado contrário ao da Marginal, mas que em 2010, quando ele foi lançado, nós tínhamos um país crescendo a PIB de 7,5%, economia bombando, e todo mundo falava que quem quisesse estar na berrina ia ter que começar a olhar o outro lado da Marginal. Só que isso não continuou. Isso, na verdade, vamos dizer, depois, com o passar dos anos, isso virou até um grande problema, e essa região geográfica, ela não se desenvolveu comercialmente como se imaginava. E então, olhando hoje, vamos dizer, eu mesmo, como, né, naquele momento, como iniciante, eu não tinha noção de que a primeira coisa que você precisa entender no fundo imobiliário, quando ele é um fundo de tijolo, é qual é a localização, qual é a qualidade daquele imóvel, quem são os inquilinos. Se bem que esse fundo em si, ele estava, vamos dizer, em processo de construção, né, no fundo de desenvolvimento imobiliário, e ele tinha uma característica de que ele iria dar um retorno real a partir do momento que você tivesse a locação. Inclusive, dependendo do preço de locação que fosse conseguido pelo gestor, ele teria até um premium de taxa de performance. Tudo isso que eu estou começando a contar agora, eu comecei a entender provavelmente um ano depois, quando eu comecei a fazer os primeiros contatos, exatamente com o administrador de fundo, fiz alguns calls para entender um pouco melhor como funcionava, e aí eu entendi que a tal da renda mínima garantida, que é como se vendia muito por imobiliário lá atrás,
e então esse fundo, acho que ele pagava 0,8% garantido ao mês, que dava 9,6% ao ano, que era um rendimento muito interessante. Porém, o que não se contou nessa época para a maior parte dos cotistas é que essa renda mínima garantida, na verdade, era uma renda que estava colocada dentro do próprio negócio, de tal forma que, no momento que efetivamente acabasse esse período de renda mínima garantida, a renda do fundo seria realmente a renda real gerada. E a expectativa de renda real desse fundo acabou sendo muito mais baixa. Por sorte, e eu digo que é por sorte mesmo, porque não foi eu diria que mais acaso do que qualquer coisa, eu acabei saindo desse fundo uns 2 anos depois, quando eu já conhecia um pouco mais do mercado, e no momento onde esse fundo ainda estava bem posicionado. Porque esse fundo hoje no mercado, pra você ter ideia, 9 anos depois, ele vale acho que 55, 60 reais, de uma cota que foi comprada a 100. Então eu consegui sair desse fundo no momento ainda bom, quando ele tinha um ganho de capital, mas eu acho que já fica aí um alerta de cara para quem está começando a investir, que é muito importante você entender no que está investindo, né? E aí, só dando continuidade um pouco à minha história, a partir exatamente disso, quando eu vendi esse fundo imobiliário, no BBVJ, no final de 2011, começo de 2012, eu queria diversificar, e aí eu já entendi um pouco mais os conceitos de importância do fundo imobiliário, e aí eu fui estudar, foi um período de muitos lançamentos, né, 2012, 2013, novos IPOs que saíram. Aí sim eu passei a começar a estudar os fundos novos que estavam saindo, entendendo um pouco mais em detalhes, e a partir de 2014 eu comecei a frequentar as assembleias de cotistas, que eu acho que é um divisor de águas para qualquer cotista que começa a fazer isso. Porque é um momento onde você começa a entender e a hora que você empenha a cabeça do gestor, você tem uma chance de olhar e ver, isso daqui tem a ver com o que eu realmente quero na minha estratégia pessoal de investimento, ou não tem a ver, enfim, aí você começa a ter uma chance maior de avaliar o seu próprio investimento, né? Então, a partir desse momento, e foi aí que eu entrei no GRIP, a gente fala um pouquinho do GRIP daqui a pouco, que basicamente é um grupo de cotistas de fundos imobiliários que se reuniram. E, enfim, então, desde então eu acompanho muito, eu passei exatamente em 2014, eu vislumbrei um momento onde a gente teve um cenário de mercado onde muitos fundos começaram a pagar muito perto de 1% ao mês líquido, porque teve uma queda muito forte em 2013, que começou vamos dizer, se recuperar um pouco mais para frente, e nesse momento eu aloquei boa parte do meu patrimônio em fundo imobiliário exatamente para ter um contexto de renda. E aí, voltando na minha atividade, exatamente por ser um consultor, e ainda mais em 2014, eu trabalho com treinamentos para a empresa, só para você entender. Em 2014, a gente estava no cenário com a Dilma prestes a ser eleita, o mercado não gostando disso, e grande empresa, sempre que tem qualquer cheiro de possibilidade de crise, treinamento é uma das primeiras coisas que para. Então, consequentemente, eu via que eu ia ter alguns anos pela frente de muitas dificuldades com o meu próprio trabalho e eventual retorno disso. Então, o fundo imobiliário, para mim, passou a ser uma forma de transformar parte do meu patrimônio em renda, para pelo menos que parte da minha renda pudesse vir de uma outra fonte que não fosse o trabalho. Eu acho que é um dos mecanismos para o qual o fundo imobiliário para o qual o fundo imobiliário serve muito bem. E basicamente dá uma resumida aí na minha experiência. Interessante, Wagner. Então, já logo mais, vão ser 10 anos aí de mercado, então já pegou várias situações diferentes dentro desse mercado específico de fundos imobiliários. Então, você começou ali com um único fundo, foi se interessando, quer dizer, daí você realmente começou a se interessar mais, estudar, se envolver, então, a partir de 2014, e como você falou, né, quer dizer, também é uma necessidade da tua característica como profissional, como eu já fui também, né, autônomo, ou empreendedor, que muitas vezes a sua renda não é linear, né, como você é um funcionário CLT ou um servidor público, né, então você tem que ter esse cuidado aí de ter, muitas vezes, alguma fonte de renda alternativa para poder amortecer, né, alguns momentos em que o mercado fica contra, né. E Wagner, então aí você foi avançando,
né, no estudo desse mercado, aí surge um momento que você queria que você contasse um pouco do o que é o GRIF, né, como é que ele surgiu, né, qual é a tua participação, né, que é o grupo de investidores de fundos imobiliários. Isso, como eu disse, a partir de 2014, uma das coisas que eu percebi que era importante, e isso eu percebi até aprendendo com outros cotistas, com coisas que a gente via na própria internet, de grupos que trocavam informações, eu comecei a frequentar as assembleias de cotistas, até porque eu estou em São Paulo, então isso é uma vantagem de quem está por aqui, a maior parte das assembleias são aqui em São Paulo. E nessa atividade de começar a frequentar as assembleias, eu comecei a encontrar com alguns cotistas que já faziam essa atividade há alguns anos, né? E aí o GRIF, então, é um grupo que ele foi formado, é um grupo totalmente informal, tá? Não é uma instituição, não há nada institucionalizado, mas cotistas começaram a se encontrar lá para meios de 2011, 2012, provavelmente, exatamente em assembleias. E começaram a perceber que, primeiro, toda a estrutura inicial de assembleias era muito ruim no início, muitos administradores não estavam nem prontos para receber cotistas, não estavam acostumados a cotistas irem em assembleias, e esse pessoal começou então a ir em assembleias e começou a perceber que era importante começar de alguma forma a se mobilizar, a se organizar para fazer com que esse mercado pudesse funcionar um pouco melhor. Primeiro, para que as próprias assembleias pudessem ser conduzidas de uma maneira um pouco mais profissional. E segundo, para trocar informações mesmo, porque mesmo naquela época você já tinha pelo menos 40, 50 fundos imobiliários que valiam a pena ser estudados. E, obviamente, a grande dificuldade é a maior parte dos investidores não consegue estudar todos. Mas se você tem alguém que às vezes já estudou alguma coisa, um que é mais especialista nisso, outro que é mais especialista naquilo, passa a ser uma forma de você estar trocando informações e conhecer mais de outros fundos imobiliários que você até então não tinha conhecimento. Né? Então, eu especificamente entrei para esse grupo em 2015, foi quando eu comecei a ter contato com alguns membros, aí teve uma chance de poder entrar. E hoje o GRIF continua sendo um grupo que funciona da mesma forma, um grupo fechado, mais informal, que troca informação. A gente tem reunião mensal presencialmente, onde a gente tem sempre uma pauta, às vezes a gente tem pautas voltadas para a discussão de algum case de fundo imobiliário, às vezes pautas voltadas para discutir um pouco do contexto do macroambiente, como é que aquilo pode afetar investimentos em fundos imobiliários, às vezes tem alguma apresentação de alguém no mercado que a gente consegue levar lá para falar com a gente. Então passa a ser uma atividade bastante interessante de acompanhamento, né? Porque eu acredito que o fundo imobiliário ele é um excelente recurso de investimento para os diversos momentos, eu acho, de investidores, desde iniciantes até pessoas que estão já usufruindo disso para complementação de renda. Mas eu acredito que ele é um investimento que ele requer um acompanhamento maior do que investimentos mais tradicionais, como fundo de renda fixa normal, tesouro direto, ou mesmo fundo multimercado, onde você totalmente terceiriza, vamos dizer, a gestão do que você está aplicando. No fundo imobiliário você tem a chance de ser mais ativo. E acho que essa é uma característica bastante importante do GRIF. O GRIF acabou ganhando uma notoriedade, principalmente lá em 2014, 2015, quando o BRCR queria fazer uma operação de compra de novos imóveis da BR Properties, se eu não me engano, e iria se alavancar muito o fundo, e o GRIF foi um grupo de cotistas que se posicionou contra isso de uma forma enfática e conseguiu que isso não fosse em frente. A partir daí o GRIF tomou um corpo maior e ganhou uma notoriedade. Depois tiveram também alguns outros eventos com o Terra, com o Seu Cirela, com o TEDOF também. Foram eventos onde houveram ofertas hostis tentando comprar o imóvel do fundo por valores mais baixos do que o que ele de fato valeria, e os cotistas se mobilizaram exatamente para conseguir votos suficientes para que isso não acontecesse. Né? E acho que daí vem a importância de todo esse processo aí de ativismo, de estar próximo, vamos dizer, a outros cotistas, então, que é, vamos dizer, a natureza principal do GRIF. A gente vai até comentar um pouco mais sobre isso, mas realmente, até para a nossa audiência entender, quer dizer, o GRIF, entre outros grupos que tem também no WhatsApp, o próprio Clube FI, né, que reúne uma comunidade imensa dentro dos nossos fóruns,
Quer dizer, não é simplesmente uma discussão que cada um lá está estudando um segmento ou determinado fundo, uma simples compartilhar informações, mas realmente ter um resultado prático importante, que é esse caso que você citou, né? Quer dizer, esse ativismo, essa organização dos cotistas, né, em prol dos seus interesses, né, muitas vezes que é conflitante com o interesse do administrador, do gestor, enfim, uma oferta hostil, como você falou. Né? Então, realmente, essa organização em grupos, como é o caso do GRIF, realmente isso acaba trazendo um resultado positivo, né, para os participantes que são cotistas, né? Exatamente, Thiago. É bem essa a ideia. Existem situações onde é importante entender, e mesmo até entre cotistas, você pode ter situações de cotistas que entraram num fundo num determinado momento com um horizonte talvez de venda com ganho de capital, versus outros cotistas que podem ter um foco de gerar renda daquilo. Então, os próprios conflitos entre até cotistas, eles podem ter conflitos. Então, é importante entender isso e, em alguns momentos, principalmente quando você tem alguém externo ao fundo, né, como foi o caso dessas tentativas de compra do Terra, do Debot, do seu Cirela, nesses momentos você conseguir, de alguma forma, se mobilizar cotistas para ter votos, né, e a gente vai falar um pouquinho de como é que é o processo de assembleia, como é que você vota. Hoje em dia isso é bem mais fácil até do que era antigamente. Tudo isso é importante de entender, de conhecer e de saber que os cotistas são os donos reais do fundo. E são os cotistas que definem quais são os rumos dos fundos. E que existem situações, inclusive, onde você está terceirizando totalmente a maior parte das decisões, que é o que a gente chama de fundos de gestão ativa, onde você dá uma carta branca muito mais ampla para o gestor, para que ele possa tomar a maior parte das decisões. Nem todas ele pode tomar, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes disso, mas é importante entender que muitas vezes os cotistas, principalmente quando eles se organizam e eles se estruturam e se mobilizam, eles podem estar fazendo frente a outras situações e outros interesses que possam existir. E, Wagner, você preparou aqui uma apresentação, né? Ficou bem interessante o teu material. Então, a gente vai entrar agora nessa próxima pergunta, que é uma dúvida recorrente, principalmente para quem está começando, mas muita gente que já investe no imobiliário ainda confunde, né? O papel do administrador e o gestor dentro de um fundo imobiliário. Quer dizer, qual que é a diferença, então, entre o administrador e o gestor? Perfeito, Thiago. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui uma tela um pouquinho com vocês. Eu tenho alguns slides aqui que eu vou passar. E até para ficar um pouco mais visual a coisa. Tá vendo aí a tela, né? Agora sim. Vamos lá. A gente fala basicamente de administrador e gestor, mas esse gráfico aqui, o que eu chamo dos principais prestadores de serviços de um fundo imobiliário. Então, basicamente, a figura central é o administrador. O administrador ele é responsável pela estruturação do fundo desde o início dele, do registro desse fundo junto ao CVM e aos órgãos competentes. Tá? É o administrador que vai assumir essa característica. E, por outro lado, é o administrador que vai estar fazendo todo o processo de comunicação junto aos cotistas. E exatamente o administrador é quem é o responsável pela contratação de outros prestadores de serviços. Então, desde um auditor, que é quem vai fazer a auditoria anual de todas as contas, do balanço e de todo o processo burocrático que o administrador tem que seguir dentro do fundo. O próprio custodiante, a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, mas basicamente o custodiante é quem tem o controle de quem é cotista, quem comprou, quem vendeu, quem era cotista em tal data. Ele tem, vamos dizer, a gestão que a gente fala, a gestão física do papel. Né? E o gestor em si, ele é uma função estratégica. Nem todo fundo imobiliário precisa ter um gestor. Tá? Principalmente fundos imobiliários muito simples, que são normalmente monoativo ou monoinquilino, só tem um inquilino, um locatário, normalmente não há necessidade da figura de um gestor. Mas quando você fala em fundos que
tem diversos imóveis que precisam de diversas habilidades, tanto em termos de conhecimento de região geográfica, de inquilinos ou até de setores, você começa a ter a figura de um gestor que participa nesse processo. Isso acaba se confundindo um pouco, porque você tem tanto a figura de um gestor como a figura de um consultor imobiliário. Um consultor imobiliário, ele é uma figura que é quem tem o contato com os inquilinos. Então, é como se fosse uma... se a gente fizesse um paralelo com a alocação de imóvel residencial, é como se fosse a imobiliária que tem o contato com quem quer alugar, com quem quer comprar, com quem quer vender. Esse consultor imobiliário faz esse papel. E o gestor, ele toma decisões mais estratégicas, que é em que imóvel eu vou investir, em que região, principalmente em fundos de gestão ativa. O gestor, ele tem a função de definir, muitas vezes, compra, venda de ativos, ele tem essa carta branca para isso, que a gente estava falando um pouco lá no início, né? Então, só passando alguns slides aqui um pouco mais em detalhes, falando um pouquinho mais do administrador, algumas das coisas eu já falei, mas só para deixar aqui registrado, e esse material depois eu vou deixar disponibilizado aí para o tudo aqui. Primeiramente, administrador, auditor e custodiante, todo fundo tem, tá? São esses que eu coloquei com asterisco. Então, o administrador, ele é uma figura obrigatória, ele é responsável pela constituição do fundo, ele cuida de todas as atividades burocráticas, do dia a dia, dos pagamentos do fundo, enfim, ele é o responsável pelo funcionamento desse fundo. E também pela disponibilização de todas as informações do fundo, tanto informação contábil como relatórios, os informes mensais. Informe mensal é aquele relatório que tem informações mais numéricas, mais contábeis, vamos assim dizer, e muitos fundos têm relatórios gerenciais que são relatórios mais palatáveis e escritos com uma linguagem mais acessível para o investidor normal. Então, com isso, o administrador é um grande canal de comunicação com os cotistas. O administrador é quem tem uma área de RI, que é a área que faz contato e que responde, vamos dizer, aos investidores. E com isso, é o canal correto quando alguém tem alguma dúvida para buscar alguma resposta do fundo. Tá? É com o administrador que o cotista vai falar no dia a dia. E como eu disse, o administrador, ele contrata os outros prestadores de serviço. Né? Só dando uma ideia aqui, nomes que são muito conhecidos, principais administradores, e eu usei a própria base do clube aqui para tirar isso daqui. Você vai ter o BTG Pactual, Rio Bravo, o Credit Suisse, a Intrag, que são os fundos da Quineia, que embora sejam poucos fundos, porém eles são muito grandes, então eles são bastante representativos. Esses quatro aí provavelmente são 60% do mercado, porém é um mercado bastante pulverizado, tá? Você tem dezenas de administradores por aí, mas esses quatro concentram aí provavelmente 60% do mercado. E da mesma forma, falando um pouquinho mais em detalhes do gestor, como eu disse, o gestor ele não é obrigatório que exista. Você só vai ter um gestor quando o fundo imobiliário ele é um pouco mais elaborado. Então, por exemplo, voltando, fundos que não têm um gestor específico. O Hospital da Criança, Nossa Senhora de Lourdes, que são fundos de hospital, que é um único inquilino, e não há uma necessidade de Não, você não vai ficar comprando e vendendo o prédio do hospital. Então, o próprio administrador, ele cuida desse relacionamento junto ao locatário, nesse caso. Então, nesse fundo não tem uma figura de um gestor. Assim como, por exemplo, no FAED, que é um fundo com a Croton, no FCFL, que é um fundo com o INSPER. Então, fundos todos eles têm uma característica de principalmente um único locatário. Nesse fundo você não tem um gestor. Já quando você vai para fundos um pouco mais elaborados, onde você começa a ter ou vários imóveis, ou vários inquilinos, você começa a ter a figura do gestor. Ou ainda, aqueles fundos que a gente chama de fundo de gestão ativa, que é um fundo onde você tem a possibilidade, inclusive, de compra e venda de ativos. Tanto ativos de tijolo, como ativos de próprios fundos de papéis. Então, todos os fundos de fundos, que a gente chama de FOFs, né? Então, BCFF, BPFF, FIPs, HFOF e outros fundos que tem por aí, fundos de fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, todos esses fundos são fundos de gestão ativa, onde existe um gestor que toma a decisão de qual papel eu vou comprar, qual papel eu vou vender, por quanto tempo eu fico, quando eu compro, quando eu vendo, e tudo isso, quando você entra no fundo desse, você tem que entender que você está terceirizando a gestão para esse gestor. Daí a importância de você entender a cabeça desse gestor, entender como ele pensa e qual é o raciocínio que ele desenvolve para
está investindo, para você ver se isso é coerente com o que você espera em termos de estratégia e de resultados. Então, só sumarizando aqui, o gestor ele é alguém que toma decisão estratégica. Exatamente por tomar decisão estratégica, eu diria que ele é, quando existe a figura do gestor, ele é a figura que mais bem ou mais mal pode fazer um fundo imobiliário. Porque ele está tomando decisões que podem levar o fundo para um lado ou para outro. Tá? Isso, obviamente, dentro do que o regulamento do fundo permite. E aqui, já abrindo um parênteses, isso é importante entender, porque, às vezes, o regulamento do fundo permite investimento num determinado tipo de coisa, mas não permite em outra. Então, por exemplo, a gente tem exatamente um caso acontecendo agora com a Exapar, que está uma consulta formal acontecendo, onde o prospecto inicial desse fundo ele tinha alguns tipos de amarras, que eram, ele só poderia investir numa operação inicial que foi feita, que era com terrenos que iriam ser construídos 2 campi de universidade. Inicialmente era para a Anguera, depois a Procon comprou a Anguera. Nesse momento, a gente tem uma provável mudança, e é por isso que está acontecendo a consulta formal, desse fundo, para ele poder se transformar em um fundo que vai trocar esses terrenos por 2 outros imóveis. Só que o regulamento inicial não previa isso. Então, exatamente quando ele não previa isso, você tem que ter um processo de aprovação através de quórum dos cotistas. E a maior parte das mudanças, um pouco mais sensíveis, ela leva para uma situação que a gente chama de quórum qualificado, que eu vou explicar até um pouco mais de detalhes lá na frente, mas isso implica em você conseguir um apoio de 25% das cotas, ou dos cotistas que representam 25% das cotas no mínimo, para poder fazer esse tipo de mudança. Os principais gestores acabam sendo bastante parecidos, tá? A diferença aqui é a Kinect, cujo administrador é a Entrag, né? Aí você começa a ter a XP Gestão, você tem a Red, que é uma casa nova, foi formada há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, pelo pessoal que veio da Credit Suisse. Mas esses são os principais gestores aqui. E aí, você ia perguntar alguma coisa, Thiago? Isso, Wagner. Então, acho que é uma questão que eu vejo, né, principalmente dos alunos do curso, que me perguntam no fórum. Então, um fundo imobiliário, como qualquer outro fundo de investimento de outra categoria, obrigatoriamente ele tem que ter um administrador, porque ele é o responsável perante a Comissão de Valores Imobiliários, como você colocou, por toda a documentação, que inicia todo o processo, né, do fundo é o administrador, e ele que é o responsável também em contratar os demais prestadores de serviços do fundo, incluindo o gestor. Tá? Então, até, por exemplo, assim, se o gestor ele ficar irregular de alguma forma, porque ele descumpriu alguma questão, alguma cláusula do regulamento, o administrador, inclusive, tem a obrigação, né, de notificar o gestor que ele está desenquadrando o fundo. Então, mas aí que eu acho que a dúvida é o seguinte, então, nem todo fundo imobiliário tem um gestor. Você pode ter vários fundos que estão listados que têm somente o papel do administrador, que ele acaba não, pela característica do fundo, não contratando um gestor. Tá? Exatamente, isso aí. De qualquer forma, perante a CVM, a principal figura e quem sempre vai responder pelo fundo é o administrador. O administrador é que vai ser imputado sobre qualquer responsabilidade se alguma coisa não for feita correta. Se um cotista tiver que fazer alguma reclamação, o cotista vai fazer uma reclamação junto à CVM e a CVM vai questionar o administrador sobre isso. O administrador sempre vai ser a figura principal do fundo. Exato. E aí, como você comentou agora, que tem também uma questão importante, que é o papel do consultor imobiliário, né? Então, o administrador, em algumas situações, ele tem o consultor, acho que ele atua em 2 formas. Uma você já colocou, que é como se ele fosse o papel da imobiliária, que ele ajuda o administrador, por exemplo, a alocar, uma laje corporativa, né, alocar esses imóveis, enfim, até na administração do dia a dia, dependendo da situação, mas também tem aquele cálculo do valor patrimonial, ou alguma situação que precisa fazer por exemplo, dentro de um prospecto, né, que é a grande dúvida, então, de como é que funciona esse papel, nesse caso, do consultor imobiliário. Perfeito. Deixa eu até compartilhar aqui de novo, porque tem uma telinha do próprio consultor aqui.
Então, o consultor, ele é uma figura também contratada pelo administrador, uma figura que pode existir ou não, ou às vezes ele é contratado especificamente para uma atividade, como os laudos que fazem a avaliação patrimonial do imóvel ou dos imóveis do fundo. Então, o consultor imobiliário, tipicamente, ele é um especialista em imobiliário, que ele pode ter uma atuação muito específica em uma área geográfica, um segmento específico. Então, por exemplo, você tem alguns fundos, principalmente fundos de logística, onde você tem alguns consultores imobiliários super especializados. Então, pega o SDI Logística, você tem a SDI, que é especializada na área de logística, você pega o Maximum Retail, você tem um consultor imobiliário que é especializado na parte de varejo. Então, esses fundos têm um consultor que está agregando efetivamente valor ao fundo imobiliário e fazendo o seu trabalho. E, além disso, como a gente estava falando um pouquinho antes, um consultor imobiliário ele pode ser contratado para fazer um laudo de avaliação de imóvel. E aí você tem até, houve, acho que principalmente no passado, muita discussão com relação a um conflito de interesses, né? Porque um administrador ganhava a sua taxa de administração, muitas vezes em cima de um percentual do valor patrimonial daquele fundo. E ele mesmo contratava o consultor imobiliário para fazer a avaliação patrimonial. Então, existia sempre um mal-estar com relação a isso. Uma coisa que mudou aí nos últimos anos, e principalmente os fundos novos já são assim, a taxa de administração ela deixa de ser em cima do valor patrimonial e ela passou a ser em cima do valor de mercado. O que é mais justo no sentido que, se o fundo está indo bem, aquele administrador é melhor remunerado, porque a cota dele está valorizada no mercado. Se o fundo não está indo bem, o que pode até ser um problema de administração, o próprio administrador vai ser penalizado e a sua taxa de administração vai ser menor. Então, esse mal-estar hoje ele é menor. Agora, outra questão que existe muito nessa história de avaliação que um consultor imobiliário faz de um laudo é a forma como esse laudo é feito. Existem diversas técnicas e possibilidades metodológicas para você fazer uma avaliação do imóvel. Então, a mais utilizada em fundos imobiliários acaba sendo você leva principalmente em conta o contrato e os inquilinos que tem dentro daquele imóvel e quanto aquilo gera de renda. Isso acaba sendo mais determinante do que o próprio imóvel em si. E um detalhe que acaba acontecendo também é a melhor forma de você comparar o valor do imóvel, por exemplo, se a gente estivesse falando quanto vale o meu apartamento, você vai no Zap Imóveis, você vai em outros sites de imóveis, você rapidamente consegue mapear meia dúzia ou 10 outros imóveis similares, por quanto eles estão sendo oferecidos no mercado, você tem rapidamente uma noção de quanto vale aquele imóvel. Na hora que você pega imóveis, por exemplo, numa região onde tem muita oferta, como uma Berrini, como uma Faria Lima aqui em São Paulo, isso também é possível de fazer dentro de fundos imobiliários. Mas quando você vai para galpões logísticos localizados em Minas, na Bahia, sei lá, no Nordeste, é muito mais difícil fazer essa comparação. Então, por isso que os fundos imobiliários acabam, principalmente, olhando para o contrato que está amarrado nesse fundo imobiliário e para o que ele gera de renda. Então, basicamente, é essa a função aí do consultor imobiliário. Bom, interessante, Wagner. Acho que, como você falou, acho que a taxa, o cálculo da taxa que fica para o administrador ter como base, então, o valor de mercado e não o valor patrimonial, acho que acaba gerando menos conflito em relação porque é o próprio administrador que contrata o consultor, né, que vai fazer o cálculo que pode beneficiar o próprio administrador. Né? Então, acho que esse que é o grande choque de conflito nessa relação. E, então, eu ia fazer aqui uma pergunta, em parte, acho que você já respondeu, mas acho que, então, é importante fazer esse resumo, porque eu ia te perguntar a importância estratégica dessas e outras instituições envolvidas dentro de um fundo imobiliário. Então, acho que ficou claro pela tua exposição até agora que a parte estratégica, então, está com o administrador, o gestor e o consultor imobiliário. Quer dizer, você pegar ali o auditor, que também é importante, né, mas o auditor e o custodiante, ele é um papel um pouco mais jurídico, burocrático, vamos dizer assim, né? Sim, sem dúvida. Até tem um slidezinho aqui só para compartilhar sobre auditor e custodiante, e aí eu já volto na tua pergunta.
Basicamente, o auditor ele é uma empresa que vai olhar todas as demonstrações financeiras que o administrador entrega, todas as obrigações, né, em termos de declaração, e ele vai dar um aval dizendo se aquilo está correto, se tem algum ponto que é importante chamar atenção, e ele faz um relatório da auditoria, que é um dos relatórios disponibilizados nas assembleias anuais, que a gente já vai falar já sobre elas. Então, esse é o papel do auditor. E o custodiante, basicamente, é uma empresa que toma conta de quem é o cotista daquele fundo, quantas cotas ele tem, quem vendeu, quem comprou, e toda vez que uma assembleia é chamada, é o custodiante que vai fornecer a lista de cotistas que eram cotistas naquela data de corte em que foi convocada uma assembleia. Basicamente, esse é o papel desses dois outros prestadores que a gente não tinha comentado até então. E aí, voltando na tua pergunta, definitivamente, para mim, a função mais estratégica, quando ela existe, é a função do gestor. Porque o gestor é quem vai definir o rumo e as estratégias de investimento do fundo. Que imóvel eu vou botar, que imóvel eu não vou botar, para quem eu vou alugar, para quem eu vou... Principalmente quando você tem mudanças de ciclos imobiliários, eu tenho um último slide depois que eu vou mostrar, é importante entender os ciclos imobiliários. Quando você tem ciclo imobiliário se movendo ou com vacância aumentando muito, ou com vacância diminuindo muito, você tem mudança radical no cenário. E a atuação do gestor, nesse caso, é extremamente crítica. O gestor é que vai definir se ele vai alugar e aumentar ou diminuir os preços de acordo com a oferta e demanda, se ele vai dar carência ou se ele não vai dar carência e quanto vai ser essa carência. Todas essas definições, quem está fazendo é o gestor. No caso de fundos, vamos dizer, mais elaborados, mais complexos, como eu falei. No caso de fundos, vamos dizer, principalmente monoativos, monoinquilino, o próprio administrador é quem está fazendo esse papel. Então, vamos dizer, a figura mais estratégica para mim é o gestor, em conjunção, logicamente, com o consultor imobiliário, quando ele existe, e quando não existe essa figura, o próprio administrador acaba sendo a figura que faz essa parte estratégica, e tende a ser, vamos dizer, menos complexa quando não existe a função do gestor. E, Wagner, nesse novo ciclo de alta, né, dos fundos imobiliários, né, que começou aí nesses últimos, quer dizer, a partir de 2016, né, 2017, você percebeu o aumento desse, que a gente já comentou aqui, desse ativismo por parte dos cotistas de fundos imobiliários, quer dizer, realmente de participação mais ativa, né, como você falou, indo na Assembleia, e como que você vê essa importância da participação dos cotistas de forma mais ativa no mercado? Não, sem dúvida, Thiago. Só dando alguns números, quando eu comecei a investir em 2009, 2010, eram aproximadamente 10 mil investidores de fundo imobiliário. Hoje nós somos 230 mil e crescendo continuamente. Né? Eu acho que o mercado, além dele ter crescido, ele se profissionalizou muito, tá? Tanto os cotistas passaram a estar se envolvendo cada vez mais com as questões dos fundos, cada vez mais acionando as áreas de RI dos administradores para ter informação, para entender coisas, para questionar coisas, se posicionando muitas vezes de uma forma mais ativa, buscando fazer alterações quando necessário, ou se posicionar e movimentar cotistas para ter uma votação expressiva em algumas situações que exigiram. Então, sem dúvida alguma, tudo isso vem aumentando e acho que a tendência é que isso continue sendo cada vez mais ativo, pela característica desse mercado, que ele é um mercado onde as pessoas têm a possibilidade de participar. Quer dizer, diferente daquilo que eu disse, da minha experiência anterior a fundos imobiliários, que é um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, você não tem a mínima chance de estar, muitas vezes, nem conversando com o administrador, com o gestor de fundo. No fundo imobiliário, não. Você tem a chance, a gente vai falar um pouquinho de assembleias na sequência, você tem a chance de estar conversando, trocando informações, entendendo como pensa o administrador, como pensa o gestor. E isso tudo tem aumentado de uma forma, eu diria, bastante interessante para o mercado, porque eu acho que é importante essa aproximação. Tem muita gente que, exatamente por não ter o contato com o administrador e com o gestor, acaba criando uma mentalidade de que tudo que o administrador faz é enviesado, é desvirtuado. E a minha experiência mostra que não. Na maior parte das vezes, eles estão tentando fazer o melhor que eles podem. E, em algumas situações, eles até não
percebe uma determinada visão que pode ser uma visão do cotista. Então, por isso que é importante esse processo mais ativo, para que os cotistas estejam mostrando como é que eles enxergam, o que eles querem daquele fundo, o que eles querem como resultado, que a maior parte das vezes se traduz em renda, mas como eles querem e qual é a orientação que eles pensam para cada um dos fundos e cada um dos ativos que estão dentro do fundo. E, Wagner, e como é que funciona as assembleias, então, de cotistas, em que o investidor cotista de um fundo ele pode participar de forma ativa? Né? Em que situações que é convocada uma assembleia? Acho que você também tem isso na apresentação, né? Sim. Coloquei algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Basicamente, eu até coloquei o link aqui, toda a regulamentação sobre uma assembleia, ela está na instrução CVM 472, no capítulo 5, que é esse link aqui, lá no site da CVM. Você tem basicamente dois tipos de assembleias. Assembleias ordinárias, que são as assembleias que acontecem anualmente, principalmente para aprovação de contas. E assembleias extraordinárias, que são para outros assuntos. Então, falando das assembleias ordinárias, inicialmente, que é o que a gente chama de AGO, Assembleia Geral Ordinária, normalmente a maior parte delas acontece em abril, exatamente porque as demonstrações contábeis, financeiras e o relatório de auditoria têm que ser divulgado até o último dia do mês de março. Isso na enorme maioria dos fundos. Tem alguns fundos que tem uma data um pouco diferente, mas eu diria que 90% segue essa regra. Então, com isso, um administrador convoca a assembleia, sai um fato relevante lá no site da B3, e ele tem que dar uma antecedência mínima de 30 dias para marcar a data da assembleia. Uma coisa interessante que muitos cotistas não sabem é, uma vez que exista uma AGO, se existirem cotistas que tenham algum interesse de colocar algum assunto para ser deliberado na assembleia, o que quer dizer isso? Para se decidir alguma coisa, esses cotistas podem se mobilizar juntando um quórum mínimo de 3%, solicitando que alguns itens sejam incluídos na pauta. Isso é possível de acontecer. Tá? É pouco comum, mas é uma das formas de você ter, às vezes, um ativismo possível em algumas situações. E aí, essa Assembleia Geral Ordinária, ela é, no mínimo, uma vez por ano, cada fundo faz essa Assembleia. E aí é onde você tem a chance de ir lá, presencialmente, discutir frente a frente com o administrador, com o gestor, tirar suas dúvidas, ouvir outros cotistas, porque muitas vezes tem coisas antigas desse fundo que você nem sabia. Eu mesmo, várias situações tive de aprender coisas, de ficar sabendo de coisas que tinham acontecido nesse fundo que provavelmente estavam em algum relatório gerencial de 2, 3 anos antes, que obviamente eu não tinha lido. Primeiro, poucos cotistas leem relatórios gerenciais. E mesmo quando a gente lê, a gente acaba se atendo provavelmente naqueles mais recentes. Então, às vezes, você tinha uma discussão jurídica. Eu lembro de um shopping, acho que era o Jardim Sul na época, que um processo jurídico de anos atrás, que eu só fiquei sabendo no dia que eu fui na Assembleia, porque saiu essa conversa lá. Então, isso é muito comum de acontecer quando você vai numa Assembleia, de você, vamos dizer, aumentar o seu conhecimento sobre aquele fundo, além de, obviamente, você ter o contato próximo com o administrador e com o gestor. E o segundo tipo de Assembleia é a Assembleia Extraordinária, que ela é uma Assembleia que ela vai acontecer a partir de alguns eventos específicos. Ela pode ser convocada tanto pelo administrador, como pelo representante de cotistas, quando existe essa figura no fundo, né? Não são todos que têm, mas isso é algo que também está começando a acontecer. Ou também uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada por um grupo de cotistas que tem no mínimo 5% das cotas do fundo. Uma vez que acontece um evento, então, que se queira discutir alguma coisa disso, pode ser chamado pelo administrador ou até pelos cotistas, isso vai gerar um fato relevante, da mesma forma que a AGO. A diferença é que, no caso da AGE, o prazo mínimo para que a Assembleia aconteça são 15 dias. E uma Assembleia Geral Extraordinária, ela vai deliberar sobre assuntos diversos. Qualquer alteração no regulamento, qualquer mudança de administração, uma nova emissão, no caso de fundos que exijam que isso seja aprovado por Assembleia, fusão de fundos, incorporação, liquidação, eleição de cotista, e qualquer outro tipo de assunto que seja extraordinário, como o próprio nome já diz. E aí pode também acontecer de existir uma AGO já marcada, porque, de novo, a AGO é um evento obrigatório que ocorre anualmente. A AGE pode existir ou não. Então, muitas vezes uma AGO acaba virando uma AGOE,
porque dentro dessa AGO entram outros assuntos extraordinários para serem discutidos. Isso aqui basicamente resume um pouquinho das assembleias aí. Ô Wagner, então a AGO, ela, vamos dizer assim, todo fundo vai ter pelo menos uma vez por ano, né? E ela acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, um feijão com arroz, né? Vamos dizer assim, mas a extraordinária, como você colocou ali, é que realmente o cotista tem que ficar mais atento, porque ela é extraordinária, que de repente pode ter uma modificação maior no regulamento, que pode mudar os rumos do fundo, e de repente pode mudar o resultado futuro, ou a característica desse fundo, em que então o cotista tem que ficar mais atento a esse tipo de assembleia, né? Correto? Correto, correto. E que, de novo, vamos dizer, a maior parte são AGOs mesmo, tá? São assembleias normais para pura aprovação de conta, que são assembleias mais tranquilas, normais, onde não tem grandes discussões. Mas exatamente por não ter grandes discussões, é exatamente o cenário perfeito para você conversar, entender, tirar dúvidas, entender qual talvez é o futuro daquele fundo, porque é importante você entender, às vezes, o que um administrador ou um gestor está pensando para o futuro daquele fundo. Principalmente fundos que têm gestão ativa ou que têm outras possibilidades de ampliação, de crescer, vamos dizer, é importante você entender para ver se aquilo continua sendo interessante para a sua estratégia pessoal de investimento. Outra coisa interessante, muitas AGOs contam com apresentações do administrador ou do gestor sobre o fundo e muitas vezes sobre o mercado imobiliário daquela região. Então, a participação numa assembleia dessa acaba sendo bastante interessante para você conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário, que no frigir dos ovos é o que define quão bom são aqueles ativos, quão bons são aquelas regiões, depende exatamente de onde estão os imóveis do fundo. Isso falando em fundos de tijolo. E, Wagner, então, esse é o ponto que eu achei interessante. Então, mesmo uma AGO, né, que depende uma assembleia que só vai discutir coisas mais burocráticas, né, que são obrigatórias pela legislação, o administrador ou o próprio gestor normalmente faz uma exposição, né, sobre o resultado do fundo, faz uma análise da conjuntura daquele mercado específico ou da economia de forma geral, que isso acaba enriquecendo o conhecimento do cotista que vai lá, tem a oportunidade também de interagir diretamente com o administrador e os demais cotistas do fundo, né? Então, quem é o cotista que pode participar da assembleia? Quer dizer, é diferente, por exemplo, de um acionista de uma empresa listada, né? Eu não tenho ações ordinárias, eu tenho só preferencial, então não tenho direito a voto. Quer dizer, como que funciona isso no fundo imobiliário? Perfeito. Não, exatamente isso. A assembleia é o momento realmente de se conhecer as coisas. Com relação a votos e a participação na assembleia, basicamente pode votar em uma assembleia ou em uma consulta formal, que é uma outra forma de a gente decidir alguma coisa sobre o fundo, aquele cotista que possuía cotas na data de convocação da assembleia. Então, se a assembleia saiu um fato relevante no dia 15 de março, dizendo que vai ter uma assembleia dia 20 de abril, o cotista que tinha cotas até 15 de março pode votar na assembleia de 20 de abril. Eventualmente, um cotista que comprou cotas no dia 16 de março, ele pode até participar da assembleia, mas ele não vai ter direito a voto. Então, ele pode participar porque ele passou a ser um cotista, e a maior parte dos administradores não tem problema nenhum com relação a isso, porém ele não vai poder votar. E lembrando que quem tem esse controle é o custodiante. Então, toda vez que uma assembleia é chamada, o custodiante vai passar uma planilha com nome, CPF e quantidade de cotas para o administrador, e essa planilha vai ser utilizada como base para apuração dos votos e deliberação dos assuntos que estão em pauta. Isso é importante, inclusive, falar uma coisa que eu acho que eu não comentei das assembleias. Uma assembleia ela só pode deliberar sobre um assunto que está em pauta. Você pode até discutir qualquer outro assunto que não esteja em pauta, mas nenhuma decisão pode ser tomada sobre aquilo. Então, se um assunto importante for discutido e precisa se tomar uma decisão, pode até ser que tenha que se chamar uma outra assembleia a partir disso. Mas não pode se deliberar sobre um assunto que não estivesse em pauta. Então, quando o administrador publica
a convocação dessa Assembleia, ele foi obrigatório e já coloca ali exatamente qual que é a pauta, justamente para não gerar essa confusão. De repente, algum cotista levanta uma questão que não está na pauta, então ela até pode ser debatida, mas ninguém pode votar para fazer alguma modificação no fundo. Exatamente, exatamente. Só pode se deliberar e se tomar uma decisão sobre os assuntos que estão colocados em pauta e sobre aqueles itens específicos que estão colocados em pauta. Então, por exemplo, imagina até uma situação hipotética onde um fundo esteja querendo alterar uma taxa de administração que era, sei lá, 0,5, ela eventualmente vai para 0,4. O que está em pauta é 0,5 ou 0,4, não é 0,6 ou 0,3. A menos que isso tenha sido explicitamente colocado na pauta da Assembleia. Então, por exemplo, uma outra questão que aconteceu recentemente com o FIGS. O FIGS teve uma situação que a Socopa renunciou à administração do fundo e esse fundo precisa, então, encontrar um novo administrador. No primeiro momento, a Socopa indicou a Vortex como uma possível administradora. E olha que interessante, eles não conseguiram fazer essa troca no primeiro momento porque não conseguiram atingir um quórum mínimo de 25%. Teve 23%, se eu não me engano, de cotistas presentes. Mas não existia a possibilidade naquela Assembleia de se aprovar outros administradores. Porém, apareceu, acho que na hora lá, apareceu nos últimos dias, apareceu dois outros administradores, acho que a Red e a Rio Bravo, com propostas para também serem administradores desse fundo. Então, por causa disso, como isso não estava naquela primeira pauta, teve que se convocar uma nova Assembleia, nesse caso que está sendo feita agora a partir de uma consulta formal, para que você possa, então, deliberar e mudar o administrador da Socopa para a Red, ou da Socopa para a Rio Bravo. Exatamente porque na primeira pauta isso não estava previsto. E, Wagner, acho que até por curiosidade aqui de quem ainda não participou de uma assembleia, você que participou de inúmeras assembleias, você pode contar algum caso específico que te chamou a atenção numa assembleia que você participou, de repente de algum conflito que ocorreu, enfim, só para a gente poder dar um exemplo aqui para a nossa audiência de como é que é o... A gente teve diversas situações aí, talvez uma mais recente aí que teve bastante conflito e bastante comentário foi quando o HGBS, que inicialmente era administrado e gerido pela Credit Suisse, houve um pleito de um grupo de cotistas para diminuir a taxa de administração desse fundo. E esse grupo de cotistas tinha os seus motivos para isso, e foi uma assembleia bastante tensa e demorada. Primeiro porque esse grupo de cotistas ele possuía um bolo, sei lá, de 150, 200 procurações de cotistas que foram juntados pedindo essa alteração. Isso, por si só, fez com que a Assembleia atrasasse 1h30 para começar, porque todas essas procurações tinham que ser conferidas, contabilizadas, e para que a Assembleia pudesse começar. Mas foi uma Assembleia bastante tensa, no sentido de que você tinha um grupo do administrador naquele momento, que era a Credit Suisse, defendendo o porquê que a taxa de administração deveria continuar no nível que ela estava, que eu acho que era 1,1%, 1,2%, alguma coisa assim, um pouco acima de 1%, e um grupo de cotistas defendendo que, não, aquela taxa poderia ser baixada para 0,5%. E, curiosamente, quem estava à frente desse grupo é o André Freitas, da Red, que é o antigo administrador desse fundo, quando ele mesmo era da Credit Suisse. E a visão dele, o que ele mostrou naquela época, foi que o fundo foi constituído inicialmente com 1 e pouco por cento, e que conforme ele aumentasse, faria sentido que essa taxa de administração diminuísse. E que isso não havia acontecido, e que no momento em que ele, inclusive, se desligou da Credit Suisse e começou a operar pela Red, ele movimentou um grupo de cotistas para que pudesse trazer esse fundo para uma taxa de administração que pareceria mais coerente naquele momento. E ele acabou tendo êxito, isso mudou de fato, inclusive depois a própria Credit Suisse acabou passando a administração e gestão desse fundo para a própria Red. Então, acho que é um caso recente aí que teve
repercussão aí nos diversos meios. Interessante, Wagner. A gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista. Eu queria que você respondesse essa pergunta, eu acho que é interessante, porque tem vários cotistas que não estão na região de São Paulo, então tem uma dificuldade maior de participar das assembleias e votar. Até a questão da procuração também é algo mais difícil de ocorrer. Dentro do Clube EFI tem uma ferramenta, né, que disponibiliza para facilitar essa comunicação, mas, de qualquer forma, não é algo, às vezes, simples de ser realizado. Você acha que com a questão da tecnologia agora, o mercado pode evoluir para que a gente tenha essa questão do voto online? Quer dizer, o cotista está fora, mas, de repente, está participando de alguma forma da Assembleia de forma não presencial, mas que pudesse votar? Sim. Até antes de responder isso, umas outras coisas. Eu conheço pessoas que têm programado, às vezes, uma semana de férias em abril para poder vir para São Paulo para poder participar das assembleias. E, normalmente, quando a pessoa faz isso pela primeira vez, ela fala, uau, isso aqui é demais, no sentido de que eu ganho muito conhecimento quando eu venho para as assembleias. Então, acho que como uma colocação geral aqui para as pessoas, a assembleia é realmente um momento onde você pode entender a cabeça do gestor, do administrador, e ver se aquele fundo está realmente atrelado ao que você espera como investimento. Eu, pessoalmente, tive algumas experiências, por exemplo, de ter comprado cotas de alguns fundos, e depois que eu entendi o racional daquele fundo, por que ele foi criado, eu falei, opa, não é o que eu quero. Não que aquilo fosse ruim, simplesmente não era aderente à minha estratégia pessoal de investimento. Então, depois, às vezes, de alguma assembleia, eu até optei por sair de algum fundo. Então, participar dessa assembleia te dá toda essa bagagem, todo esse rol de conhecimento para poder tomar uma decisão dessas. Tá? Um outro ponto só que eu queria falar, antes de responder a tua pergunta, é sobre o quórum qualificado. E isso está intimamente ligado com a história de você poder ter um voto eletrônico que você colocou. Existem diversas situações que são previstas pela CVM 472, no artigo 20 do capítulo 5, que exigem que você tenha quórum qualificado mínimo de 25%. Ou seja, no mínimo 25% tem que aprovar esse tipo de alteração. Seja uma alteração de regulamento, uma fusão do fundo, uma liquidação do fundo, situações de conflito de interesse. Então, por exemplo, aconteceu muito com fundos de fundos. Então, tem vários fundos de fundos recentes, como da Mogno e outros que foram lançados recentemente, que o administrador, por exemplo, é o BTG. Só que o BTG também administra diversos outros fundos imobiliários. Para que um fundo de fundo da Mogno pudesse investir em fundos, comprar cotas de fundos administrados pelo próprio BTG, isso é um conflito de interesse. Isso só pode acontecer a partir da aprovação de um quórum qualificado no fundo. Então, isso foi pedido, não só no fundo da Mogno, mas em diversas outras situações, ou diversas outras situações parecidas com essas. Nessas situações é importante uma aprovação mínima de quórum qualificado. Quórum qualificado que hoje é 25%, mas já foi 50% antigamente, e continua sendo, inclusive, 50% em fundos que têm uma base de cotistas muito concentrada, com menos de 100 cotistas. Então, isso leva diretamente à situação de um voto eletrônico e das formas de você poder votar. Então, as formas de um cotista poder votar é, primeiro, presencialmente indo na Assembleia. Segundo, fazendo uma procuração e dando uma procuração para alguém que vá na Assembleia e possa estar indo votar por ele, decidindo lá na hora. Então, por exemplo, lá no Grife a gente tem uma das práticas que a gente tem, e a gente está exatamente nesse momento fazendo isso, um pouco antes das assembleias, a gente troca procurações para que a gente possa estar representando cotistas que eventualmente não vão poder ir em assembleias, ou cotistas de fora de São Paulo. Então, esse é um dos mecanismos legais. Você faz uma procuração, essa procuração ela é válida por um ano, ela pode ser válida para uma assembleia específica, ou ela pode dar poderes para votar em todas as assembleias de fundos imobiliários, de acordo com o que o cotista definiu na própria procuração dele. E a terceira forma, então, de se votar é exatamente a votação por meio eletrônico, que a gente chama de votação à distância. Não existe uma votação online ainda, não existe um sistema disso. Pode ser que um dia a gente chegue nisso, mas eu diria que a gente está muito longe disso. Porque isso dependeria de regulamentação da CVM, de se criar um sistema que seja extremamente confiável para garantir que quem está votando é aquela pessoa mesmo.
Isso talvez exigiria certificado digital ou alguma forma disso. Então, o assunto de você ter uma votação online, ele ainda está longe de acontecer. Porém, a votação por meio eletrônico, ela já existe. Tá? Você tem, de novo, esses dois casos que eu cheguei a citar aí, tanto a Exapar, a EFI, como o FIGS, que estão com consultas formais abertas, os dois estão aceitando votação por meio eletrônico. Nesse momento, é importante você ver cada caso, porque cada administrador solicita um procedimento específico. Então, por exemplo, o Exapar, que eu estou acompanhando bastante de perto, ele exige que venha um voto impresso, você assina isso, você tira uma foto ou escaneia isso, manda por e-mail, junto com uma cópia de um documento que tem a foto e a assinatura igual à que você fez. Então, com isso, vai se comparar as duas assinaturas e vai identificar que foi você mesmo que assinou e esse voto é aceito. Então, essa é uma forma de meios eletrônicos. Tem outros administradores que pedem que haja um reconhecimento de firma da carta e, em algumas situações, até que seja enviado também por e-mail. Desculpa, também por correio, a correspondência física. Então, no caso da votação de e-mail eletrônico, é essencial verificar junto ao administrador qual é o procedimento que ele aceita. E quando acontece essa possibilidade, no próprio fato relevante que fala sobre a Assembleia, é solto pelo próprio administrador o procedimento que deve ser adotado no caso de votação por meio eletrônico. Tá? Então, eu acredito que sim, é uma tendência, e nós vamos acabar evoluindo para cada vez mais esse tipo de coisa, e é algo que, com certeza, vai ser utilizado cada vez mais. Então, Wagner, infelizmente está já realmente estourando o nosso tempo aqui da entrevista, então eu gostaria que você fizesse, então, as tuas conclusões finais. Legal. Eu acho que, vamos dizer, talvez como conclusão final, e aqui como apanhado geral de tudo que a gente falou, eu acho que o imobiliário é um investimento excelente, desde para quem está começando a investir, para criar o hábito de investimento, mas ele é um investimento que requer estudo. Ele é um investimento que requer uma análise um pouco mais elaborada e que eu acho que é importante que você acompanhe. Primeiro, para saber onde você está investindo, em termos de imóveis, em termos de qualidade dos imóveis, a região, conhecer administrador e gestor. Hoje você tem outras formas de se conhecer administradores e gestores, que é, inclusive, através da internet. Muitos deles estão fazendo já lives, o próprio Clube FI fez acho que 2 semanas atrás, com o pessoal da Rio Bravo. Então, mesmo quem não está em São Paulo, tem a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre os administradores e gestores, acompanhando o que está acontecendo pela internet em diversos canais que divulgam informações sobre fundo imobiliário. E um último slide que eu queria só compartilhar com vocês, que eu acho que é muito importante entender, investimento imobiliário, ele tem tipicamente seus altos e baixos. Eu gosto muito desse gráfico aqui que saiu na apresentação da BR Properties ano passado, que ele mostra um histórico de 40 anos de como é que é o ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário, eu quero dizer, como é que a vacância em imóveis varia, e conforme a vacância varia, você tem o mercado mudando mais pró-locatários, quer dizer, aluguéis menores, prazos de carências maiores, melhores condições de negócios para os locatários, quando a vacância é alta. Conforme o mercado vai invertendo, você vai ter a diminuição da vacância, ele vai mudando para cenários onde você tem mercados pró-proprietários, que é exatamente o oposto. São aluguéis crescendo, provavelmente carências diminuindo ou não existindo, e aumento efetivamente de aluguéis e condições melhores para os proprietários. É importante entender que isso, historicamente, é cíclico. Então, você pega esse resumo aqui de 40 anos, a cada 8, 10, 12 anos no máximo, você tem um ciclo completo acontecendo. Então, quem está investindo com um horizonte de longo prazo, que é o que eu acredito ser o horizonte correto para o investimento do fundo imobiliário, tem que entender que você vai passar por altos e baixos. E que é importante ter o comportamento de saber que você vai ter aumento de cota, da mesma forma que você vai ter diminuição de cota, isso é natural do ciclo imobiliário. Mas é importante, de novo, estar estudando e entendendo aquilo onde você está investindo, para que você tenha clareza de quão boa é aquela região, quão bom é aquele imóvel, quão bons são os inquilinos, porque quando a gente investe num horizonte de muito longo prazo, a gente precisa ter uma segurança um pouco maior daquilo que a gente está investindo.
Existem imóveis, logicamente, que eles podem até estar alocados hoje, mas se um dia um inquilino sair, talvez num local distante, pode ser um imóvel de difícil realocação. E aí você pode ficar com um imóvel vazio que não gera renda e que passa a ser custo para aquele fundo imobiliário. Então, enfim, o que eu quero dizer como mensagem final aqui para todo mundo é: estudem, acompanhem o Clube EFI, que tem discussões muito interessantes, acompanhem relatórios que o próprio Clube EFI publica, ou ele tem parcerias publicando relatórios de outras casas, mas, enfim, estudem, é uma coisa que vale a pena estudar, porque quanto mais você entende, quanto mais você conhece, mais você sabe aonde você está colocando o seu capital. Interessante, Wagner, esse gráfico realmente é sensacional, já tinha visto ele. Parabéns pela tua apresentação, realmente uma entrevista muito rica em informações, e espero que no futuro não muito distante a gente possa voltar a conversar sobre outros assuntos aí. Então, de novo, o Clube EFI agradece a tua participação aí. Perfeito, eu que agradeço a possibilidade de estar hoje trocando um pouco de informação, ensinando muita coisa que eu aprendi com muitos outros cotistas. Eu acho que uma coisa muito interessante nesse mercado é que as pessoas são ávidas por aprender, por ensinar, por trocar informações. Eu acho que isso faz uma diferença no mundo da era do compartilhamento de informações que a gente vive. Obrigado aí uma vez mais pela oportunidade, Thiago. Ok. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima entrevista.